Livre. Olá, bom dia para você que acompanha a edição desta quarta-feira, 30 de abril de 2025 do seu Difusora Notícias. Muito bom dia. Hoje, afinal, é o último dia do mês de abril de 2025. Amanhã já estamos em um novo mês, caminhando para metade, né? Firme, caminhando para metade rapidamente de 2025. Bom dia, Claudio César. Bom dia, Henrique Ferian. Bom dia, André Torres. Bom dia a todos que dão audiência à nossa programação. Bom, vamos lá com muita informação para você que nos acompanha nessa manhã de terça-feira, claro. Manhã fria aqui para os lados do Mato Grosso do Sul. Já já a gente detalha as informações do tempo. O nosso Difusora Notícias tem um oferecimento da farmácia e drogaria Sete Farma, que é uma grande linha de medicamentos e perfumaria, com 3 endereços em Três Lagoas, na Manuel de Faria Duque, lá na Vila Verde, na Clodoaldo Garcia, no Santos Dumont, na Maguti Canquite, na Vila Carioca, e também na Urias Ribeiro, no Jardim Progresso. Lotéricas Caminho da Sorte, na João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos e na Maria Guilhermina Esteves, no Jardim Maristela. E Brasil Grill Restaurante, almoço todos os dias, das 10h30 às 14h, entregando comida pelo WhatsApp 996908721 e pelos apps A Pedidos ou iFood. 7h08, muitos destaques para você. Prefeitura realiza a primeira reunião da Comissão de Estudo para a implantação da jornada de 6 horas. Surto de gripe leva Mato Grosso do Sul a impor distanciamento e até o uso de máscara em escolas públicas. O Departamento de Habitação realizará visitas domiciliares no bairro Vila Piloto a partir de segunda-feira, dia 5. Também, entrevistas e muito mais você confere com a gente nessa edição de quarta-feira do nosso Difusora Notícias, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias, o nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Pois é, vamos lá atualizando as informações para você que nos acompanha. A gente já pode cravar a madrugada dessa quarta-feira como a mais fria do ano, né? A gente pode cravar dessa maneira porque as temperaturas baixaram depois da frente fria que passou. Não foi uma massa polar muito forte, né? Mas foi suficiente para fazer com que as temperaturas diminuíssem e assim aconteceu, né? Temperaturas mais baixas aqui para os lados de Três Lagoas, muita gente tirando o casaco para fora, principalmente para quem vai de moto, para quem vai de bike. Nessa manhã, o pessoal colocou a blusa de frio, enfim, né? Aqui em Três Lagoas. Não é aquele frio gigantesco tal, mas foi um frio de 16,2 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, viu, Cláudio? Sim, foi um friozinho, sim. Tive que pegar uma coberta, né? Porque realmente esteve frio. Ontem à tardezinho já estava um clima um pouco diferenciado, né? E eu até... não só aqui em Três Lagoas, que eu tive que dar um chego na Ilha Solteira. E lá, a hora que eu saí lá do consultório, que fui levar uma senhora para uma consulta, eu já vi que já estava meio fresco. Eu falei para ela, professora, tá frio pra caramba, né? E já tá começando a ficar frio. Então, eu acredito daqui para frente nós teremos essa temperatura, né? Mais tranquila, né? Você viu o Rio de Janeiro, que é muito quente, sempre uma referência de ter temperatura alta. Hoje tá 26 graus na máxima no Rio de Janeiro. A gente fica por conta das passagens de frente fria, tá? Mas algumas projeções indicam o mês de maio que a gente vai ter um calor acima da média. Quando a gente fala de calor acima da média, não quer dizer que vai ter aquele calor absurdo, né? A inversão térmica nesse período do ano é muito forte. Dias que podem ser quentes com madrugadas de temperaturas mais fresquinhas. É o que a gente pode ter. E principalmente, é lógico que está muito cedo, lá para o dia 8 de maio, isso pode mudar, óbvio. Por exemplo, hoje, os modelos indicam 35 graus de máxima em dias seguidos, com as noites madrugadas em torno de 20 e 21 graus. Isso pode mudar porque, obviamente, está longe ainda, mas mostra que o mês de maio, pelo menos a primeira quinzena, pode ser aí com um pouco mais de calor de máxima e as mínimas um pouco mais baixas. Enfim, é o que a gente está tendo depois da chuvarada que tivemos nesse mês de abril. A gente tem aí o mês de maio chegando com tendência de ser mais seco e tomara que seja, né? A gente precisa, por conta de muitas obras que estão acontecendo no município e os moradores estão sofrendo por aqui, não só
lá no Jardim das Violetas, mas a Vila Alegre também passa por obras. E segundo as informações, as obras voltam agora no começo de maio, de pavimentação asfáltica. Então os moradores estão sofrendo muito com esse período de chuva, que é barro, é lama, é água empoçada, é transtorno para todo mundo. Quem não mora nessas áreas, obviamente, tá nem aí, né, Cláudio? E a gente não tem essa empatia, a maioria das pessoas não tem essa empatia de pensar, e se fosse comigo? Não tem. Então a gente precisa ter essa noção que, infelizmente, essas obras precisam ser concluídas. E para isso o tempo precisa firmar. E agora o tempo vai firmar, não chove mais. Então as máquinas podem partir para as ruas e recomeçar esse trabalho e concluí-lo, né? Não só recomeçar, mas ter o início de recomeço e um final de entrega, né, Cláudio? Que é isso que essas pessoas estão aguardando já há muito tempo. Principalmente a Vila Alegre, né? Olha, tem reclamação aí da Vila Alegre, o pessoal tá reclamando, né? Vereador Evaldo, inclusive, fez um comentário sobre esse assunto. Enfim, obra demora, né? A gente tem que admitir, principalmente quando você tem obra de drenagem. Onde precisa de drenagem, demora muito, no caso de Vila Alegre, aqui no caso da região aqui dos Violetas, que dependia da drenagem ali da região da Vila Aro. Drenagem demora. Aí se vem chuva, atrapalha a ação dos trabalhadores, né? Enfim, e fica difícil. Mas eu acredito que agora as chuvas vão dar uma amenizada, Henrique, e a empresa vai concluir as obras. Então logo os nossos queridos moradores terão aí a pavimentação com drenagem e tudo resolvido em frente às suas residências. Mas que não é fácil, não resta dúvida. É isso, vamos ficar então atentos ao que vem por aí. Três Lagoas, nesse momento, registrando 17 graus, umidade relativa do ar em torno de 72%. Campo Grande, na casa também dos 17, umidade em 72%. E Corumbá, 20 graus, umidade em 78%. O panorama do tempo para você que acompanha o nosso Difusora Notícias nessa manhã de quarta-feira. Bom, vamos em frente por aqui trazendo as informações, porque aconteceu no início dessa semana uma reunião onde a Secretaria Municipal de Administração promoveu a primeira reunião da Comissão de Estudo para a implantação da jornada de 6 horas. O encontro ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e contou com a presença de representantes de todas as secretarias municipais. A reunião foi conduzida pelo secretário da SEMAD, Jardel Matos, juntamente com o diretor de Gestão de Pessoas, Pedro Otávio Irotuca, e a diretora de Relações Institucionais e vice-presidente da comissão, Silvânia Bersani. Eles apresentaram as metas e propostas relacionadas à adoção do novo modelo de jornada. Também participaram a secretária Angela Brito, a secretária e vice-prefeita Vera Helena, reforçando o compromisso da gestão, tá? Para modernizar a administração. A jornada de 6 horas tem como objetivo oferecer 12 horas ininterruptas de atendimento à população por meio da divisão de turnos entre os servidores, mantendo 100% do compromisso com a qualidade dos serviços prestados. Entre as diretrizes da administração, manter o horário de atendimento das 6 às 18 em sistema de revezamento, reduzir afastamentos por motivos de saúde, otimizando a gestão de pessoas e garantir equilíbrio financeiro sem aumento de despesas ou necessidade de novas contratações. Entre os benefícios esperados estão aumento da produtividade com servidores mais descansados e focados, redução de custos operacionais como energia e transporte, melhora na saúde e bem-estar dos servidores com menor índice de afastamentos, posicionamento da gestão como referência em inovação administrativa. A comissão definiu os próximos passos do trabalho, incluindo o mapeamento de setores com potencial para a adoção do novo modelo, a identificação de eventuais barreiras legais e operacionais, a definição de indicadores de produtividade e a elaboração de um relatório técnico detalhado, além da minuta normativa que poderá embasar a regulamentação da nova jornada. E assim as coisas vão rolando, né? O modelo da jornada de 6 horas já é adotada por administrações como a das prefeituras de Goiânia e Patos de Minas e também pela Universidade de Brasília, servindo como referência para o estudo local. A SEMAD irá conduzir um processo de escuta individualizada com cada secretaria. A primeira a participar será a própria SEMEC, em reuniões com suas diretoras e diretores, e será enviada uma consulta a todos os servidores municipais para recolher opiniões e sugestões sobre a possível mudança. De acordo com o diretor de Recursos Humanos, com essas reuniões da comissão,
Nós, como técnicos e junto aos demais servidores de cada secretaria, vamos mapear todas as informações, levantar as dificuldades e utilizar os dados estatísticos para elaborar um relatório. Esse relatório provavelmente servirá como base para a elaboração do decreto que regulamentará a jornada reduzida. Pelo menos estão fazendo algo com estudo, com técnicos, com pessoas que conhecem do assunto e estão procurando aí locais no Brasil que isso existe e que está dando certo. Ponto positivo. Agora tem que ser feito tudo muito transparente. Tem que ter uma transparência em todos os passos que estão sendo tomados e parece que isso vai acontecer. E principalmente tem que ser respeitado aquilo que o servidor deseja. Aliás, mais do que isso, né, Cláudio? Precisa ser explicado de fato o que é essa jornada de 6 horas para os servidores entenderem o que é, aí sim eles poderem opinar se eles são a favor ou se eles são contra essa medida. Tem que ouvir o servidor, porque quem toca a prefeitura são os servidores do município. Henrique, essa é uma promessa do prefeito, né? Na campanha, né? E ele está buscando alternativa. Agora, como você disse, o servidor tem que ser ouvido, porque ele está diretamente ligado, né? E claro que o servidor quer as 6 horas. Não, o servidor quer as 6 horas. Você fazer uma pergunta aí, de mamana caducando na prefeitura, eu acho que praticamente quase 100% quer as 6 horas. Agora, o problema é a aplicabilidade dessa medida, né? Porque você tem setores, educação, por exemplo, como é que vai ser feito? Não é verdade? Saúde, né? Tem muitos setores aí que é meio complicado. Então, eu sou a favor que tenha 6 horas, no resto da dúvida, a favor do servidor e estendendo o atendimento para a população. Isso é o ideal, né? Agora, vamos ver se isso realmente, na prática, vai dar certo, né? Porque a prefeitura, em tese, é assim, você para fazer 6 horas, você vai ter que dividir a turma daquele determinado setor, né? E como é que vai fazer? Como é que fica o atendimento nesse sentido? Se você vai dividir a turma. Eles terão que trabalhar mais. Eles terão que se redobrar no atendimento. Então, vamos ver, a prefeitura não pode ultrapassar aquele índice que nós temos aí, que é o 54% com folha de pagamento. E enfim, e a prefeitura está falando de economia. Então, nesse caso, não pode fazer contratação. Então, vamos aguardar, ver o que vai acontecer. Agora, se isso conseguir ajuntar, né, juntar todas as pontas, né, e dar certo às 6 horas, perfeito. Parabéns ao servidor, à prefeitura e ao cidadão que terá um horário estendido aí de 12 horas de atendimento. A grande questão é entender qual é o número de afastamentos por motivo de doença hoje no quadro de servidores do município, né? Porque de repente, se a gente tiver aí o mais próximo possível dos 100% de servidores trabalhando, acredito que às 6 horas poderia ajudar muito, né? Talvez com as 6 horas a gente teria um número menor de servidores que fiquem doentes. Lógico que ficar doente ninguém escolhe ficar doente, as coisas acontecem na vida, né? Mas tem muita coisa que acontece por conta de muito trabalho que as pessoas ficam doentes mentalmente, né, Cláudio? E aí acabam sendo afastadas. A gente tem que entender qual o quantitativo disso. Henrique, vamos ser sinceros, né? Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, né? No setor privado, por exemplo, se nós formos olhar por esse sentido das pessoas estarem doentes do ponto de vista da saúde mental, o que as empresas iriam fazer? O que as pessoas iriam fazer? Entendeu? Então, certo? Eu não sei se quem está doente com a saúde mental abalada, se trabalhar 8 horas, se trabalhar 6 horas, se vai resolver o problema dele, você tá entendendo? É isso, eu tô sendo sincero no que eu penso. Certo? Eu acho que quem tá doente. E dependendo do horário de que ele vai trabalhar. Entendeu? Então, eu sinceramente, eu acho que isso não é o foco, né? Eu acho que o foco seria assim, você estender o horário de atendimento ao cidadão, dando melhores condições de atendimento e também trazer para o servidor melhores condições de trabalho, trabalhando menos, reduzindo a carga horária. Você entendeu? Agora, se vai reduzir a carga horária para 6 horas e a pessoa vai deixar de ser doente, estar abalado mentalmente, aí eu não sei, eu não sou médico, não sou psicólogo, não, entendeu? Mas eu fico pensando, ponto de interrogação.
E aí eu fico imaginando como é que fica lá na iniciativa privada, né? Porque as pessoas ficam doentes também na iniciativa privada. Como é que faz? Então, vamos ver o que vai acontecer. É isso, as conversas estão rolando e, claro, as informações vão sendo divulgadas a partir dessas reuniões. Vamos aguardar. 7h21. Bom, os aumentos de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças causados pela gripe A levou a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul a adotar medidas semelhantes às adotadas durante a pandemia de Covid-19, para evitar que a doença respiratória se espalhe ainda mais. A situação de emergência nas escolas declarada pelo secretário de Educação, Hélio Dair, ontem, terça-feira, é válida para todas as escolas públicas de Mato Grosso do Sul, impõe medidas obrigatórias, como distanciamento social, evitar aglomerações, manter salas abertas e bem ventiladas e uso de máscara para pessoas que apresentarem qualquer sintoma de doença respiratória. A medida leva em conta decretos de outra esfera de poder, como o da Prefeitura de Campo Grande, que estabeleceu emergência de 90 dias para conter efeitos de arboviroses e outras doenças respiratórias por lá. A falta de leitos públicos também foi levada em consideração para a medida tomada pelo secretário de Educação em 28 de abril. A gente teve aí, aliás, no dia 26 de abril, a Prefeitura de Campo Grande decretou situação de emergência na saúde pública após o registro de 884 casos de síndrome e 59 mortes somente na cidade. De acordo com a secretária estadual de saúde, o número de hospitalizações por doenças respiratórias em todo o estado já chega a 1.940 apenas nos primeiros 4 meses do ano, o que dá uma média alarmante de 18 internações por dia. Dados da Secretaria Municipal de Saúde indicam que as crianças menores de 1 ano são as mais afetadas pelos vírus. Entre 1.940 casos de síndrome notificados no estado até o dia 19 de abril, 963 foram confirmados e 66 óbitos foram registrados. Os vírus mais presentes são os da influenza A, H1N1, rinovírus e o vírus sincicial respiratório, que é o mais comum associado a quadros graves em crianças menores de 6 meses. Então tá aí, medidas impostas pela Secretaria Estadual de Educação e que, obviamente, os diretores, diretoras das escolas da rede estadual do Mato Grosso do Sul já estão adotando essa medida para que, obviamente, os casos de gripe diminuam, pensando em internações e agravamentos desses casos, que a gente muitas vezes não dá muita atenção, mas que a gripe, de fato, pode sim levar a um quadro de internação, com um quadro grave, dessas pessoas, principalmente de crianças e adolescentes. Aprendemos muito com a Covid, Cláudio? Agora não tem muito do que dizer que não sabe como fazer. Isso é verdade. Então, todo cuidado é pouco, afinal, na sala de aula se aglomera com pessoas, alunos, Então, esse período é um período complicado, você tem que tomar as medidas necessárias, E aí vamos ficar atento a isso, viu? E, aliás, a vacinação continua, público-alvo, tem que tomar a vacina. A vacina de gripe está aí, disponibilizada, provavelmente vamos ter a liberação dessa vacina para todo mundo, e aí vamos receber a vacina no braço, porque a vacina de gripe é uma vacina já, como gostam de dizer, consagrada dentre as vacinas que a gente tem disponibilizado pelo Ministério da Saúde no Brasil já há muito tempo, Cláudio? Então não pode perder essa chance. De jeito nenhum, em hipótese alguma, E, bom, para aquele público que está liberado, no caso aí, por exemplo, do caso da educação dos alunos, Então aproveitar a oportunidade, Os pais ficaram atentos também, Henrique Feriano? Ficar atento e não deixar passar essa chance, porque infelizmente a gripe ela pode agravar. Por mais que as pessoas fiquem resfriadas, aquela gripe leve, mas pode ter casos de agravamento e pode acontecerem óbitos. Então, vamos ficar atentos. 7h25, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua, trazendo mais informações para você nessa manhã, girando com reportagens e muito mais. Fique por aí, voltamos já. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1600
1173, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h27, 7h27. Estamos de volta por aqui ao vivo. Vamos em frente. O Departamento de Habitação da Secretaria Municipal de Governo informa os moradores do bairro Vila Piloto que a empresa terceirizada Consultoria EGL Engenharia realizará visitas domiciliares e aplicação de questionários socioeconômicos com o objetivo de dar continuidade ao processo de regularização fundiária do bairro. A ação tem como finalidade verificar a adequação da documentação necessária para a regularização. Os moradores poderão identificar os representantes da empresa pelo uso de coletes laranja e crachás de identificação. As visitas terão início a partir de segunda-feira, 5 de maio, e ocorrerão inclusive aos finais de semana. A Secretaria solicita a colaboração dos moradores para essa etapa, porque ela é essencial para agilizar o processo de regularização para ambas as partes, tá? Quem tiver dúvidas, os moradores podem entrar em contato com o Departamento de Habitação pelo 991061681. Pois é, essa regularização que eles dizem, tem gente que ainda não é dono da sua própria residência, é isso, Cláudio? Lá na região da Vila Piloto? É a regularização fundiária, né, Henrique Ferreira? As pessoas são donas, mas às vezes eles não têm a documentação, não têm a escrituração da casa, essas coisas aí, né? Então querem dar celeridade ao processo, que se convocar para ir lá no departamento, ninguém vai, né? Então, uma busca ativa, né? Estão fazendo uma busca ativa. É isso, então fique atento, tá? Você que mora na Vila Piloto, ou conhece alguém que mora na Vila Piloto, já informa que vai ter aí essa empresa, pessoal devidamente uniformizado, com crachá, inclusive aos finais de semana eles estarão batendo. Por que final de semana? Porque normalmente as pessoas trabalham na semana, você bate na porta da pessoa, aperta a campainha de semana, não sai ninguém, né? Ou de repente a pessoa responsável não tá trabalhando, e aí ela vai estar no final de semana, vai encontrar só no final de semana, e aí eles estarão no final de semana passando novamente na residência para conversar com o responsável lá para preencher esse questionário e em relação à moradia. É isso. São 7h29. Vamos lá, porque ontem teve sessão na Câmara Municipal. O vereador Daniel da Farmácia, que vem crescendo lá entre os embates da Câmara Municipal, das sessões do Legislativo, bateu um papo com o Cláudio César, falando aí dos assuntos ligados ao seu trabalho na Câmara. Vamos conferir, agora são 7h30. Amigos ouvintes, nós estamos aqui com o vereador Daniel da Farmácia, sessão de hoje, né? Dia 29 de abril de 2025, mais uma sessão de muito trabalho e muitas discussões aqui, inclusive um projeto de lei que chegou de urgência, com regime de urgência, em que os vereadores, eles falaram, opa, vamos analisar esse projeto melhor. E vamos falar com o Daniel, vereador Daniel, qual é esse projeto, o porquê desse projeto e o porquê do não aceite do regime de urgência, vereador. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia à população de Três Lagoas. O não aceito do regime de urgência foi porque nós não sabíamos qual era o projeto. Como falou que ia usar a calçada, se um projeto desse passa, vai usar tanto a circular da lagoa, a beira da lagoa, como as calçadas no geral em Três Lagoas. E por enquanto eu acho que esse projeto tem que ser analisado por todos e ter o aval até da população, porque ninguém aguenta mais o barulho, a instalação de moto na beira da lagoa. Tem um senhor lá, um rapaz lá, que abre o bar 9 horas da noite, quando é 6 horas da manhã ele fecha, mas o barulho é constante e a gente não consegue dormir.
Quem está dentro dos condomínios fechados, tudo bem, está lá mais tranquilo, mas a gente que está exposto a esses barulhos e a população, a maioria, eu não votei, até porque pedindo explicação desse projeto. É um projeto bom, mas que que se adeque primeiro à questão da beira da lagoa, que ali eles fumam droga, instalam moto, virou uma bagunça aquilo ali. Todo dia eu estou usando a polícia militar, eles já estão bravos até com isso, né? Tem uns policiais que chegam até bravo atendendo a gente, como se a gente fosse o mentor da situação, né? Por quê? Porque é um caso que não resolve. Então, a autoridade de Três Lagoas tem que tomar uma providência primeiro, reintegrar a lagoa para a população, para a sociedade. Depois, sim, ele toma a providência de fazer um projeto que é belo, um projeto bom. Bom, muito bem, vereador. Então isso aí vai ser discutido ainda entre os demais vereadores, o executivo, para que possivelmente mais adiante possa ser votado, né? Sim. Mas com regras, né? Sim, com regras e tomando providência na situação que está Três Lagoas. Não é só também a Lagoa, como o Paranapungá, outros bairros, aí está todos os moradores reclamando desse barulho, dessa bagunça, né? E o prefeito, eu acredito que ele vai tomar uma providência juntamente com a polícia militar para prender essas motos que instalam na rua e empinam e não respeitam, passa nas faixas de pedestre, empinando, passa de qualquer forma e perdeu o respeito, essa é a verdade. Vereador, o que fazer então para proibir ou de repente fazer uma fiscalização no sentido desse barulho que acontece na cidade? Acontece não é só na beira da lagoa, acontece em vários outros bairros da cidade. Na região que eu moro, por exemplo, passa a moto 3 horas da manhã com aquele barulho terrível, né? E às vezes estabelecimento comercial, nada contra o estabelecimento comercial, mas também às vezes com som alto, em horário impróprio, depois das 10 horas, depois da meia-noite. A Câmara Municipal poderia tomar uma decisão nesse sentido, alguma medida nesse sentido, vereador? Eu acredito que agora deve fomentar isso aí, com esse projeto que é bom, fomentar isso aí e fazer essa organização. O prefeito pedir um pouco mais de efetivo da Polícia Militar na rua. Você vai em qualquer cidade de São Paulo, você vê a Polícia Militar na rua trabalhando, você vê na esquina, você vê a Guarda Municipal. E nós aqui temos a Polícia Militar que está sem amparo nenhum também, as viaturas quebrando. Então, eu acredito que tem que tomar providência nisso aí. É um caso que a população tem reclamado e eu estou estressado de não dormir. Eu trabalho na farmácia, sou corretor de imóveis e trabalho como vereador representando a população de Três Lagoas. E o reclame é grande, então tem que tomar uma providência nisso aí, multar, tem lei que fala para o som não ser muito alto, ou não ter som na noite, e os carros passam vibrando aquilo ali. Os carros que estão parados disparam os alarmes. Aí até que você vai pegar no sono, cara, você não vai. Eu fui para a delegacia 2 horas, 3 horas da manhã, o pessoal da Polícia Militar foi lá, mas não consegue, porque precisa ser uma coisa mais rígida. Tem que multar, tem que pegar essas motos, levar para o Detran, isso é o que tem que ser feito. Muito bem, está na hora da Guarda Municipal, né, vereador? Tá na hora, está passando da hora. Muito bem, muito obrigado pelas suas informações e vamos aguardar e vamos acompanhar essa questão desse projeto, o tramitar desse projeto. Sim. Muito obrigado. Não sou eu, a reclamação não é minha, só minha, é da população de Três Lagoas. O projeto que está vindo aí é muito bom, mas em compensação tem que resolver a questão desses vândalos na beira da lagoa, fumando droga, fazendo sexo, fazendo de tudo ali, e a população à mercê desse povo. Tem que tomar uma providência. E os vereadores, eles estão convocados os 15 para tomar providência nisso aí, porque não tem condição. Ok, vereador, muito obrigado pelas suas informações. 7h35, bom, o vereador tem razão, né, Cláudio? Ninguém aguenta mais esses moradores de rua, vamos ser sinceros. Direito de ir e vir, bacana, legal, bonito, mas ninguém quer morador de rua dormindo na porta da sua residência, do seu comércio. Ninguém quer. Então isso precisa ser resolvido. Já teve reuniões do prefeito, com autoridades, com polícia, para tentar chegar ao entendimento do que ser feito. Da mesma maneira que estão tratando a jornada de 6 horas, pegando exemplos de outros municípios que funcionam e dá certo, por que não pega de outros municípios do Brasil as medidas que foram tomadas em relação ao morador de rua? Porque tem aos montes por aí. Então adota essas medidas também em Três Lagoas para a gente diminuir o número de moradores de rua, porque ninguém aguenta mais
A verdade é essa, ninguém aguenta mais o número de moradores de rua. Então não é questão de humanidade nem nada, é questão de entender o que está acontecendo. Né? As pessoas dão esmola, as pessoas vão lá e dão cerveja, dão pinga, dão isso, dão aquilo, dão comida. O problema não são as pessoas são solidárias. Mas o problema é que tem que ter políticas justamente para não deixar esse povo na rua. Entender o que está acontecendo. Tem uma equipe da Prefeitura Municipal que já foi composta para fazer essa diligência aí, fazer um levantamento, um censo dessa galera que são moradores de rua, né? E que faz essas badernas aí, conforme o vereador relatou. Agora, tudo isso surgiu, Henrique Ferreira, a discussão na Câmara Municipal por conta de um projeto que chegou na Câmara por um regime de urgência, né? Que é para... Até o vereador Fernando Jurado ontem falou sobre esse assunto. Que é um avanço, né? No sentido seguinte, a Prefeitura Municipal pedir a anuência da Câmara Municipal para autorizar os comerciantes na Orla da Lagoa Maior, né, ter um espaço maior para atuar como comerciante. Por exemplo, usar mais a calçada, usar até mesmo o estacionamento, para que eles pudessem colocar mesas, cadeiras, tá? Ter uma maior atuação. Né? Os vereadores não são contra isso. Né? O que ocorre, que o vereador Daniel da farmácia está reclamando, é que tem comércio na Orla da Lagoa que abre 9, 10 horas da noite e vai até 3 da manhã. E aí não é só o morador de rua que faz a baderna, né? Tá certo? Porque fica com som alto, motos, daquelas motos potentes, né? Que tem aquela potência danada. Eu moro ali, ao lado da Ranulfo Marques Leal. Rapaz, ali 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, passa a moto lá que você precisa ver o barulho que faz na avenida. Né? Então, assim, ali o vereador, ele mora na Orla da Lagoa Maior, né? Ele vê. E não é que ele porque ele é vereador, ele tá dizendo, porque não, ele vê em loco lá, ele sofre essa situação, tá certo? Então, a preocupação é isso, o sentido dos vereadores que eles não são contra o projeto, não. Porque isso aí, inclusive, valoriza o turismo, valoriza, né, o comerciante e tudo mais. O problema é o barulho, né, o lixo, a sujeira que deixam, isso aí é o problema. E aí, obviamente, são situações que estão sendo debatidas, mas um projeto desse que chegou lá, né, nessa questão aí de bares montarem ali, áreas de espaço e tal, é algo para ser discutido, né, Cláudio? Amplamente discutido. Por quê? E abre aí um precedente perigoso. Se abre ali para a região da Lagoa Maior, de repente comerciante de outra região da cidade vai querer também. Mas por que abriu para a Lagoa? Por que eu não posso aqui no meu bairro? Então isso abre um precedente perigoso. Então é importante que os vereadores entendam o que está sendo discutido e debatam isso. Não pode chegar a toque de caixa como regime de urgência. Desculpa, mas algo que mexe com um canto da cidade abre um precedente para outras regiões da cidade, para os moradores cobrarem também. Por que lá pode e aqui não pode? Então tem que ser discutido esse tipo de caso. Ô Henrique, num caso desse projeto, não tem regime de urgência nenhuma. Você entendeu? Para que o projeto deve ter regime de urgência? Tem que tramitar normalmente. Exatamente. Né? E outra coisa, você falou muito bem, que até toquei isso com o vereador Daniel da farmácia também. Porque uma vez aprovado na Câmara Municipal, está aprovado para o município, né? Então, quer dizer, outras regiões da cidade, nós já temos, né? Isso não é culpa de Três Lagoas, isso é culpa do Brasil. Né? No Brasil inteiro é assim. Você tem bares misturado com local de residência. Você tem igreja misturado com local de residência. Você tem, quer dizer, é uma bagunça. Então deveria ter, como muitas regiões dos Estados Unidos, por exemplo, quer dizer, você tem um local onde vão ter os bares, quer dizer, onde vão ter as igrejas, onde vão ter... Não é que é proibido ter. Aí daqui a pouco vão falar, o Cláudio César está querendo proibir, né? Porque do jeito que o povo fala, né? Tá certo? Não é assim. Não estou querendo proibir. Estou dizendo que a nossa cidade deveria ser mais organizada, né? Em que não misturasse o comércio com residência. Entendeu? Que é o caso, por exemplo, da cidade planejada como a Ilha Solteira. Hoje já está começando a descaracterizar também, mas ainda permanece, na ampla maioria, a característica na avenida principal, quer dizer, os comércios e tudo mais, né?
Então, às vezes você tem um morador que ele mora de um lado de um bar, rapaz. Não é fácil não, hein? Não é fácil não. Não é fácil não. Às vezes ele mora do lado de uma igreja. Também não é fácil não. Entendeu? E as igrejas às vezes não tem acústica, né? Sim. Tá certo? Tem tudo isso aí. Bar também não tem. Então, há de se pensar assim, tá certo? E debater melhor esse projeto. Agora, eu fui vereador, eu estive vereador, né? Então, eu vou dizer assim, tem caso, Henrique Feriano, que é caso, sim, de você apresentar um projeto de urgência, porque é uma questão que a Câmara tem que decidir naquele momento, tá certo? Mas aí faz-se uma reunião, abre-se uma discussão antes de votar, né? Agora, eu vi vereador ontem lá reclamando que não sabia nada, nem o pessoal da Comissão de Constituição e Justiça sabia. Porque normalmente, antes das sessões, nas segundas-feiras, os vereadores se reúnem e discutem a pauta, né? Na segunda-feira para apresentar tudo certinho, na terça-feira em sessão, no plenário. Então, a não ser quando o executivo manda em regime de urgência, que muitas vezes a gente já viu várias brigas por conta disso, né? Chega a toque de caixa, todo mundo ali não sabe o que está acontecendo. Como executivo, todo mundo é base, aprova e está tudo certo. Mas muitas vezes, quando parte de outra maneira, as coisas podem, né? Não foi discutido antes, não foi conversado, não foi analisado. Pode gerar debates acalorados, mas enfim, faz parte ali dos ritos da Câmara Municipal. Eu vou dar um exemplo que eu lembrei agora. É o seguinte, teve uma vez que a prefeita Simone Tebet, ela estava em Brasília, né? E ela conseguiu um recurso para Três Lagoas, mas precisava da anuência da Câmara Municipal. Ela estava em Brasília e não tinha prazo. O prazo era assim, amanhã encerra o momento de você captar esse recurso. Quer dizer, chegou um projeto para nós, certo? A toque de caixa, urgência, até na época a pessoa usava muito urgência, urgentíssima, né? Quer dizer, nós tivemos que aprovar. Prefeito Simone Tebet de lá e nós aqui em Três Lagoas aprovando um recurso para a nossa cidade. É coisa assim, ó, precisa. Agora tem projeto que não precisa, né? Tem projeto que tem tempo, né? Enfim, as discussões seguem. 7h43, vamos pro intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 679-8471-8438 e 679-8471-8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h45, 7h45, estamos de volta por aqui ao vivo até as 8 da manhã. Só para lembrar você que a Casa do Trabalhador realizará hoje Mutirão do Trabalhador, tá? Evento voltado para quem busca oportunidade no mercado de trabalho. A ação tem início daqui a pouco às 8 horas, lá na Casa do Trabalhador. Tem mais de 10 empresas com mais de 300 vagas de emprego em várias áreas. Então as pessoas podem comparecer lá. É um evento, um mutirão alusivo ao dia 1º de maio, amanhã, que é o Dia do Trabalhador. Então,
Quem quiser aí saber mais detalhes, vai lá, dá uma passada. Esse mutirão começa às 8 da manhã, portanto, já lá na Casa do Trabalhador. 7h46, vamos trazer aqui a vereadora Maria Diogo, bater um papo com o Cláudio, falando a respeito aí dos assuntos do Legislativo Municipal. Vamos conferir. Estamos com a vereadora Maria Diogo, vereadora pelo PT, em Três Lagoas, sessão de hoje. Ela participa e tem muitas informações importantes a trazer para todos os nossos ouvintes e a população de Três Lagoas. Bom dia, vereadora. Bom dia, Cláudio César. Hoje eu acredito que tenha sido, que ainda é, né, um dia histórico para a população treslagoense, porque nós votamos por unanimidade a revogação da Lei 3.853, que criava a taxa de lixo aqui no município de Três Lagoas. Ontem nós tivemos a presença do prefeito aqui na nossa reunião de vereadores, onde ele disse para nós que eles conseguiram estudar uma maneira dentro do orçamento da administração, está aportando esse valor que possivelmente seria cobrado da população, né? Então, assim, a gente entende que é um momento histórico por entender que não dá mais para taxar a população, né? Nós estamos num momento no país, eu acabei de falar na tribuna, que a gente está discutindo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E eu penso, na minha opinião, que as bancadas devem se unir em prol disso no Congresso Nacional, assim como nós nos unimos aqui para revogar a famigerada taxa de lixo do município de Três Lagoas. Vereador, chegou a falar assim, em valor, quanto seria, assim, por ano, que vai custar isso para a Prefeitura Municipal? Não, eles não chegaram a falar em valores, né? Você se lembra que quando instituíram, se não me engano foi no ano de 2021, né? A gente chegou a pagar alguns meses, depois foi suspenso, né? Mas eu estava lendo, Cláudio César, a nível de Brasil, são 92% dos municípios não cumprem. E não tem a lei uma lei que não pegou, né, da vereador? taxa da coleta de lixo. Então, assim, é praticamente o país inteiro sem a taxa de lixo, entendeu? Eu ainda acho que essa é uma pauta que vai ter que ser rediscutida a nível nacional, porque isso também deve estar trazendo algumas judicializações, acredito que no Supremo Tribunal Federal, e eu acho que isso precisa ser rediscutido, porque, veja bem, é uma lei sem aplicabilidade nos estados e municípios. Ela não pegou no país. Não pegou. Agora é o seguinte, há de se dizer também que o cidadão já paga os seus impostos, né, vereador? Exatamente. Paga IPTU, paga, né? Então, cobrar mais uma taxa do cidadão é muito complicado. Exatamente. Né? A gente está muito feliz de poder ser parlamentar nesse momento e poder colaborar nesse aspecto isonômico, onde todo mundo vota pela extinção da lei, né? Perfeito. Pela revogação da lei. Vereadora, a senhora tem notícias sobre o Cinturão Verde. Quais as notícias? Sim, foi publicado no dia de ontem. Você sabe que após aquela audiência pública nossa, que nós chamamos aqui, pela regularização fundiária do Cinturão Verde e das ocupações, dessa audiência, nós tiramos alguns encaminhamentos e deliberações. E quando nós sentamos na mesa com o Cassiano, na sexta-feira após a audiência, o Cassiano sugeriu que fosse criada uma comissão, né? E essa comissão foi publicada no dia de ontem. Essa comissão tem a participação da administração, tem a participação do Legislativo na figura aqui da Maria Diogo, mais a Sirlene da Saúde, o Robson do alinhamento. Aí nós temos a participação do pessoal da Universidade Federal, que é o pessoal do jurídico, os professores, que estão imbuídos nessa luta aí conosco. E é óbvio, nós temos a participação da parte interessada, que são os representantes do Cinturão Verde e das duas ocupações. Essa é uma comissão onde nós vamos discutir como que a gente vai tratar, por exemplo, a legislação que já existe do Cinturão Verde, que tem um marco temporal, mas que, segundo o que foi dito para nós na reunião com o prefeito, esse marco temporal, que é de 2019, vai ser observado com critérios as pessoas que adentraram após essa data do marco temporal. Então, são muitos detalhes que a gente vai discutir na comissão, vamos rever as legislações existentes e com relação às ocupações. O Tiago Botelho teve em Três Lagoas, ele também fez algumas sugestões para o prefeito, no caso de trocar, né? Sim. E de a gente fazer esse meio de campo com o governo federal para a construção das casas populares para esse pessoal. Mesmo que fosse na ocupação São João, né?
Na BR-262, na verdade, a nossa intenção é trocar um terreno com os donos de lá, porque eles não querem sair de lá. Mas tudo isso vai ser discutido com calma, com paciência, a gente vai tentar entrar nos consensos para ver o que a gente resolve da melhor maneira. Muito bem, vereadora. Nós estamos aí já no finalzinho do mês de abril. Já tem alguns dias do seu mandato. Qual a avaliação que você faz até agora? Sim, ontem nós publicamos nas redes sociais os 113 dias do mandato da professora Maria Diogo. Por que 113, Cláudio César? Exatamente porque 13 é o número do meu partido, PT, o Partido dos Trabalhadores. Foi proposital que a gente publicou os 113 dias do mandato da professora Maria Diogo, onde a gente coloca o total de audiências públicas, requerimentos, ofícios, e a gente coloca também que nós já estamos com uma leva em torno de R$800 mil para serem entregues na educação e na saúde do município de Três Lagoas. É o Partido dos Trabalhadores, é a bancada estadual e federal participando e colocando recursos aqui para a saúde e educação no município de Três Lagoas. Muito bem. Vereadora, é o seguinte, a senhora é membro da Comissão de Constituição e Justiça. Sim. Qual a sua avaliação com esse negócio de projeto de urgência? A minha avaliação é aquela que você hoje pôde assistir. Votei contra, né? Eu entendo que esse tipo de projeto são projetos que a gente precisa ler previamente para poder entender, de fato, qual é o objetivo, né? Isso é uma coisa que a gente já vem pedindo há algum tempo aqui, para que não venham esses projetos de última hora, para que a gente tenha um tempo hábil. Eu acho que hoje venceu o bom senso. E o bom senso foi a retirada do regime de urgência e a tramitação normal pela CCJ. Comissões, né? Nas comissões, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre se posicionando com relação a isso, mesmo que a gente veja alguns posicionamentos divergentes, né, fazendo divergência em relação ao que a gente se propõe a fazer aqui. Muito bem, muito obrigado. Estamos aí à disposição. Eu que agradeço. Cláudio César com imagens de Lucas Dias para a programação jornalística da Rádio Difusora FM. 7h53, estamos de volta por aqui. Vamos falar sobre eleições, né? E as tratativas que pretendem unir PSDB e Podemos, já nas eleições gerais de 2026. Podem tornar a nova sigla o maior partido de Mato Grosso do Sul, articulada pelo deputado federal Aécio Neves. Ontem, a aproximação entre os dois partidos foi deliberada pela Diretoria Executiva Nacional Tucana, que por unanimidade oficializou as discussões sobre o processo de junção dos partidos. A partir de agora, as consultas serão ampliadas e as várias instâncias partidárias serão ouvidas. Além disso, a Convenção Nacional do PSDB, marcada para 5 de junho, vai deliberar sobre o tema e sobre eventuais alterações no estatuto do partido necessárias à fusão. Avançaremos em busca de uma alternativa partidária que se coloque no centro democrático, longe dos extremos e que permita ao país voltar a se desenvolver, destacou o PSDB em nota. E aí, caso se confirme a junção entre os dois partidos, formará uma super bancada dentro do cenário sul-mato-grossense. A nova sigla passaria a ter 297 das 849 cadeiras espalhadas entre as 79 câmaras municipais do estado, sendo, neste momento, 256 entre tucanos e 41 do Podemos. No momento, o novo partido manteria as 3 cadeiras na bancada federal: Beto Pereira, Geraldo Rezende e Dagoberto, além de Soraya no Senado. Em âmbito estadual, o PSDB atualmente conta com os mandatos de 6 deputados: Caravina, Jamilson Nami, Ilia Nogueira, Mara Caseiro, Paulo Correia e Zé Teixeira, nomes que se uniram a Rinaldo Modesto, do Podemos, e o partido podem também o atual governador Eduardo Riedel, né? Cabe destacar que os tucanos possuem 44 prefeituras entre vice-prefeitos e os partidos somam 21 cadeiras, sendo 17 do PSDB e 4 no Podemos. A fusão é vista como uma alternativa estratégica, já que ambas siglas possuem bancadas parlamentares semelhantes, que pode facilitar a superação da cláusula de desempenho e garantir acesso a recursos do fundo partidário e tempo de TV nas campanhas. Então tá aí as tratativas envolvendo a fusão do PSDB com os partidos. Agora o Podemos parece que tomou aí a frente dessa corrida. Olha, Henrique, é o seguinte, nós tivemos um momento ontem importante, né, na política nacional, né, que foi o anúncio da cúpula do PSDB em autorizar o PSDB a realizar a fusão com o Podemos. Agora a gente tem que ver aí, né? Porque o PSDB é um partido que ganhou 2 eleições a nível nacional, né? Até no primeiro turno, né, com o presidente Fernando Henrique. Foi o grande responsável por dar sequência ao Plano Real, né? Porque muita gente fala, o PSDB é o dono do Plano Real. As pessoas esquecem que o presidente da República na época era o Itamar Franco. Foi ele que lançou o Plano Real, né?
com Rubens Recupero, tudo bem, tinha gente persuarida, tinha várias outras pessoas ligadas ao PSDB, mas o governo que lançou o Plano Real foi o governo do Itamar Franco. E o ministro era o Rubens Recupero. Né? Essa verdade é essa. O Fernando Henrique Cardoso deu sequência, né, a todo o processo. Parabéns ao Fernando Henrique Cardoso, grande presidente, né, por 2 mandatos. Ele teve que dar sequência e nós temos... O real é uma conquista. É uma conquista do povo brasileiro, que nós deixamos de ter aquela hiperinflação, né? Agora, o PSDB tem o seu exemplo, o seu símbolo, que é o tucano. E o PSDB, ele nunca foi de um lado nem de outro. Tanto é que a galera chamava alguém quando estava em cima do muro, chamado que ele dizia, esse cara deu uma tucanada. Por quê? Porque ele ficou em cima do muro, porque o PSDB sempre ficou em cima do muro, ele não era nem de um lado nem do outro. Né? Então agora tem que ver como é que vai acontecer, né? Se vai mudar o nome, se vai mudar o símbolo, porque o Podemos também tem o seu símbolo. Sim. Né? Vamos criar um novo, né? Então, tem que ver o que vai acontecer, ou se vai permanecer o nome PSDB, tem tudo isso aí. Eles vão passar, a partir do momento em que for ratificado essa fusão, porque isso tem que ser ratificado pelo TSE, né, que é o Tribunal Superior Eleitoral, a coisa não é assim de qualquer jeito, não. Né? Aí o que acontece? Eles vão passar a ter 28 deputados. Né? Eles vão ser aí uma bancada maior do que cada um tem individualmente. Né? Então, e aí, claro, tem deputados estaduais, tem deputados federais, tem vereadores, tem prefeitos, enfim. Forma-se uma força que lá na frente pode, de repente, virar uma federação. Fala-se, inclusive, com republicanos. Sim. Entendeu? Há essa possibilidade. Né? Mas primeiro tem que ter a fusão. Já no caso do União Brasil e do PP, eles já fizeram uma federação. Eles vão manter os seus partidos distintamente, mas eles estabeleceram uma fusão para 4 anos. Então, portanto, a eleição do ano que vem, o PP e União Brasil, eles passarão a ser uma federação. Há uma discussão para quem que vai ser o presidente do partido. Né? Aliás, da federação, desculpa, da federação. Este ano permanece uma presidência em conjunto. Né? O Rueda continua como presidente da União Brasil, né? E o Ciro Nogueira do PP. Aí o ano que vem eles vão ter que ter um presidente. Sim. Entendeu? O ano que vem vão ter que ter um presidente. Outra questão, os dois partidos, eles são de oposição, parte dele é oposição ao governo, parte participa do governo. Entendeu? O PP tem 2 ministérios. Aí é o problema. Exatamente. E o União Brasil tem 2 ministérios. O que eles vão fazer? Porque tem deputados que não querem sair do governo. Entendeu? Não querem deixar de apoiar o governo, porque eles têm as tratativas, os ministérios e tudo mais. Tem tudo isso aí. E mais esses progressistas, né, que parece que o nome deles, o nome da federação vai ser essa, eles são candidatos, eles serão candidatos contra as duas oposições que são antagônicas aí, que são, de um lado, o grupo comandado pelo PT e os partidos aliados do PT, e do outro lado o bolsonarismo, comandado pelo Bolsonaro e o PL. Então nós temos esses 2 extremos. Esta união é uma união que nasce para ser uma alternativa. E eu não pode estar desse pessoal aí. E, olha, eles nascem fortes, viu? Olha, você imagina, 14 senadores, 103 ou 104 deputados federais, certo? E 6 governadores, 1.300 prefeitos, não sei lá quantos vereadores. Olha, essa federação vai se tornar a maior força política do Brasil, e eles, nas eleições de 2026, terão 1 bilhão de recursos para aplicar no fundo eleitoral. Pois é a política e, claro, a dança, né, dos partidos, para que lado vai, o que muda, o que
melhora, as estratégias envolvendo, né, os caciques desses partidos, né, estão sendo aí todas colocadas em jogo. Mas enfim, tá acontecendo. 8h01. Valeu, Cláudio. Inclusive, só para encerrar, isso vai ter repercussão em 3 de agosto para da próxima eleição de vereador. Ah, óbvio, até lá tem muita coisa para acontecer e muita gente vai mudar de partido, certeza. 8h01, valeu. A gente volta com esse programa na sexta-feira. Um oferecimento da Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com, aliás, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Brasil Grill Restaurante. Na sequência, o Gil tá chegando com o de casa. E para você, um ótimo dia, excelente feriado. Até mais.